Olá, meus queridos alunos da CEARP, do curso e da cidade de Barbalha. Bem, nós iremos adentrar um novo módulo de atendimento hospitalar, clínica médica e odontológica. Então, se você chegou até essa etapa do curso, parabéns, você acaba de concluir 50% do curso, tá? Parabéns mesmo. Eu vejo que muitos de vocês evoluíram, né? Não tendo a presença física do professor, fizeram com que vocês tivessem mais um pouco de trabalho para fazer pesquisas a respeito daquele conteúdo. Então, isso é um ponto positivo que aconteceu aí na vida de alunos. Bem, para que a gente possa estar estudando aí o atendimento hospitalar, nós precisamos entender de onde vem o termo hospital. Hospital, na verdade, vem de hospedagem, de hospedar. E logo lá no início, há muitos e muitos anos atrás, os hospitais esqueçam a figura de como é um hospital hoje. Então, na verdade, os hospitais eles eram lugares para excluídos da sociedade. Era lá que era colocado idosos, crianças órfãos, estrangeiros, viajantes e, pasmem, pessoas que tinham problemas psíquicos. Ou seja, como naquela época não existia lá um psiquiatra, né, bem estudado, as pessoas elas diziam que aqueles humanos, né, que eram assim que eram tratados, que tinham problemas mentais, eram endemoniados. Eram pessoas que tinham problemas com demônios. Então, como não tinham o que fazer com elas, eram depositados nesses hospitais, nesses grandes galpões que eram isentos de médicos e enfermeiros. Não existia isso. Então, era também colocado lá pessoas que tinham problemas ou doenças contagiosas. Então, imagine só. Como ele não poderia ficar em casa ou mesmo na rua com risco de contaminar a sua família ou a sociedade, eram colocados nesses grandes galpões. Então, infelizmente, os viajantes, estrangeiros, crianças e idosos eram obrigadas a conviver com essas pessoas. Então, todas as pessoas que eram excluídas da sociedade, imagina os pobres, era o lugar perfeito para eles. Então, quando a sociedade ela se desfazia de um ser, ele era colocado lá. Parece uma prisão, né? Mas era um hospital. Por quê? Porque hospedava esse tipo de pessoas. Ah, professor, e por que os viajantes? Por que os estrangeiros? Porque naquele tempo existia um certo patriotismo. Nas nações existia uma grande segregação, que nação não falava com outra nação. Uma queria subjugar a outra. Na verdade, a gente ainda vê muito isso hoje, né? Guerras e nações querendo subjugar as outras nações. Então, era por isso que essas pessoas eram depositadas nesses hospitais. Então, quando foi que veio, professor, a ter essa noção que hoje nós conhecemos por hospitais? Bem, depois do cristianismo, lá no Concílio de Nicéia, aproximadamente 325 anos depois de Cristo, é que as pessoas elas tiveram esse senso de colocar médicos, enfermeiros, técnicos, né, profissionalizantes como vocês serão. Por quê? Porque o cristianismo despertou aquele sentimento de amor e cuidado ao próximo. Então foi somente depois desse tempo todinho que Jesus Cristo passou na Terra que as pessoas elas se sensibilizaram com os outros. E é por isso que os hospitais hoje têm grandes estruturas, grandes alas, né, que dividem áreas médicas. Pois bem, é disso que nós iremos tratar. Então, nós sabemos que quando você vai no hospital, você é atendido por um clínico geral. E o que é esse clínico geral? É aquele estudante que, uma vez formado em medicina, ele tem um conhecimento geral das doenças que acometem o ser humano. Pois bem, mas esse clínico geral, ele precisa fazer um encaminhamento para um médico específico quando o teu problema também é específico. Então, se você tem um problema no coração, aquele clínico geral ele não vai receitar medicamentos para você. Não, ele vai te encaminhar para um cardiologista, para que este cardiologista ele possa fazer o acompanhamento com você. Da mesma forma, se você tem uma criança, um bebê, por exemplo, você acabou de ter um bebê, tem 5 dias de nascimento, a quem você deve levar? A um clínico geral? Não, ao pediatra. Então, é o pediatra que vai ter o cuidado de saber se aquele bebê ele conseguiu ganhar peso, se a sua imunidade está melhor. Então, cada pessoa ela precisa ser encaminhada para alguém específico, né? Por exemplo, a geriatria cuida da saúde dos idosos. Então, é sabido aí que mais ou menos a partir dos 40 anos de idade você deve aí frequentar um geriatra, porque o nosso corpo ele envelhece. E muitas vezes o ser humano ele tem problema em lidar com a velhice. Então, o geriatra é o médico responsável por cuidar do seu corpo que agora está ficando velho. Pois bem, nós tínhamos uma aluna que trabalhou por muito tempo com
a área de andrologia. Então, para quem não sabe o que é andrologia, é o sistema reprodutor masculino, é o médico que vai cuidar desse sistema inteiro reprodutor masculino. E bem, ela sabia todos os exames que eram solicitados por aquele médico, mas logo depois ela mudou para a ginecologia, né? E era totalmente diferente os exames solicitados. Ela ficou bem perdida e ela compartilhou conosco essa história. Então, para que não aconteça isso com você, aluno, é necessário que você entenda e estude todas as áreas médicas, para quando você estiver trabalhando e for precisar mudar, alterar para outra atividade médica, você não fique se passando um pouquinho, para que você tenha um conhecimento a priori de todas as especialidades. Pois bem, gostaríamos que vocês pesquisassem 5 especialidades médicas. Na verdade, pesquisasse os exames solicitados por essas especialidades, que são a pediatria, ora falado aqui, geriatria, a ginecologia e a andrologia. Então vocês vão pesquisar quais são os exames solicitados por esses profissionais. Lembrando que quando você vai numa UPA, quando você vai num pronto-socorro, você não é atendido de imediato por esses profissionais. Você é atendido pelo clínico geral. Então, uma vez passando pelo clínico geral, é que ele vai tomar conhecimento dos seus problemas e causas, fazendo assim esse encaminhamento para um especialista. Então, você só frequenta um especialista quando o clínico geral ele vê a necessidade. Apresentou um problema, ele vai te levar para lá. Então, qual é a sua atividade de casa? Você vai pesquisar exames. Na verdade, você pode pesquisar o significado de cada área, certo? A ginecologia, andrologia, pediatria e geriatria. A pediatria, o que é que faz um pediatra, o que é que faz o geriatra, o que é que faz a ginecologia, quais são os exames solicitados, qual a importância de frequentarmos esses médicos. Pois bem, pessoal, espero que vocês possam estudar um pouco mais sobre essas especialidades para que mais à frente vocês tenham aí uma gama de opção para quando vocês forem trabalhar, para que não tenham problema. Eu só vou trabalhar com cardiologista porque foi os exames que eu aprendi foi mais sobre ele. Então espero que vocês possam aí aprender sobre essas outras áreas médicas também. Um beijão e até mais.